Olá, amigos ouvintes do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma lá do YouTube, Wanda Barros. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. E ele nos traz, assim, item a item, a como nos devemos nos portar perante a sociedade, perante os nossos familiares, perante o mundo. E hoje nós vamos falar da conduta espírita para o jovem. Bem interessante. Sei que muita gente tem filhos adolescentes, e os meus já estão todos adultos, né? Mas muitos dos meus ouvintes têm filhos ainda adolescentes. Mas eu tenho netos também, que são jovens. Então, está valendo para todos nós, não é verdade? Vamos ver o que Valdo Vieira tem para nos dizer sobre a conduta espírita do jovem. E ele começa assim: o jovem deve moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O jovem, quando ele está formando a sua personalidade, ele vê as coisas com muita dificuldade, né? Ele fica com pessimismo com muito pouca coisa. Ah, não vai dar certo, isso não está correto, não sei o que e tal. Mas aí o Valdo Vieira, através de André Luiz, coloca isso aqui para ele, né? Não deixar se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperatura afasta o desequilíbrio. E ele continua: o jovem deve anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos, ou seja, os pais, os avós, os tios, né? No aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Os nossos jovens, eles estão nessa formação de garoto, de adolescente para adulto, eles se sentem autossuficientes, né? Na sua maioria. Mas André Luiz pede que eles sempre busquem os corações mais amadurecidos, pessoas próximas que já teve mais vivência, que já passou por aqueles momentos que eles estão passando, né? E aí ele fala isso, né? Sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Atentar pelos caminhos fáceis, né? Tomar cuidado com esses caminhos fáceis que aparecem na frente dos jovens, né? E o jovem, aquele arrobo de vivenciar, de viver, de se alegrar, de participar, às vezes, por não ouvir um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, eles se desviam. Mas André Luiz está aqui orientando, né? Invigilância conservada é desastre certo. Então vamos insistir em orientar nossos jovens, sentar, conversar, dar depoimentos, falar relatos que vivenciou, ou que viveu, ou que ouviu falar, ou que ouviu de alguém, né? Guardar persistência e uniformidade nas atitudes sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas para que não fiquem apenas parcialmente executadas, né? Não querer carregar o mundo nas costas, resolver tudo na mesma hora, fazer tudo ao mesmo tempo, não. Vamos devagar. Ainda são jovens e jovens têm uma vida gigantesca pela frente. Mas o jovem quer viver hoje, agora, urgente, né? Então vamos orientar os nossos jovens, guardar a persistência e a uniformidade nas atitudes, sem dispersar a possibilidade de múltiplas tarefas simultâneas, né? Inconstância e indisciplina são portas de frustração. Às vezes o jovem quer viver tudo velozmente e se frustra e depois se torna um adulto
magoado, sofrido, acontece deprimido. Então precisamos atentar, cuidar dos nossos jovens, porque o futuro do mundo está na mão deles. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando outro sim, o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste cria o extremismo e o extremismo gera perturbações. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Então, sejamos sinceros com os nossos jovens, que os nossos jovens sejam sinceros com os seus tutores, que os nossos jovens sejam sinceros com o que eles querem fazer da vida, que os nossos jovens sejam sinceros em qualquer situação. Lembrando daquela sinceridade, da verdade de Maria, quando ela estava fugindo para salvar Jesus e ela teria que passar entre os soldados romanos que estavam buscando Jesus para matá-lo. E José pergunta para ele: Maria, o que tu vai fazer? Tu está com Jesus no cesto na tua cabeça. E tu vai passar ali no meio daqueles soldados que estão procurando por ele. O que tu vai dizer? Vou dizer a verdade. E ela se aproxima e os soldados perguntam: mulher, o que tu levas aí? Ela responde: o menino Jesus. E o que os soldados fazem? Se fosse o menino Jesus, não diria: passa, vai embora. Então, a verdade, ela é primordial na vida do jovem. Que ele seja verdadeiro com seus pais, com seus colegas, com seus professores, com a sua determinação do que ele quer na vida. A verdade, ela é fundamental para o crescimento saudável de um jovem na sociedade em que vivemos hoje. Buscar infatigavelmente o equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências. Tomar cuidado com as tendências, nós somos muito vulneráveis ao ambiente que vivemos. Então, a gente se deixa levar. Principalmente coisas que fazem brilhar os olhos, que fazem crescer o nosso ego. Então, precisamos buscar. Os nossos jovens precisam buscar infatigavelmente o equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências. Veículo físico desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. No momento que o feto é concebido, que o óvulo é concebido, que se torna feto, ali já começa os compromissos assumidos pelo espírito, que está recebendo e o que está chegando. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Palavra de Paulo, está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 22. E aí eu busquei lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 22, sobre esse item, sobre esse capítulo da conduta espírita para o jovem. Ele fala assim: é um conselho paulino para fugir das paixões da juventude e buscar ativamente a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro, ou seja, os genitores, os cuidadores, os responsáveis por aquele jovem. Fogem das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz,
é uma ação positiva. Paulo ainda escreve a Timóteo para instruí-lo a ser um líder fiel, resistindo os falsos mestres e contendo as falas. O ensino aplica-se a todas as idades, focando na busca por um caráter cristão e no fortalecimento espiritual. Sabemos que Timóteo era um aprendiz de Paulo, um garoto ainda, né? Por isso que Paulo coloca Paulo não, perdão. André Luiz coloca nessa leitura de hoje sobre as condutas do jovem, ele cita Timóteo, que era um aprendiz que acompanhava Paulo. E assim nós concluímos a nossa segunda leitura de hoje, né? A conduta espírita do jovem, com a orientação de Paulo, de André Luiz, com o exemplo de Timóteo, e a gente só agradece mais essa oportunidade, né? E vamos atentar na orientação, não vamos desistir dos nossos jovens, vamos orientar. Cai aqui, levanta ali, hoje não atende, amanhã responde, hoje não quer conversar, amanhã conversa, até que a gente consiga deixar na mão desses jovens o futuro do nosso mundo, de jovens cristãos, de jovens que aceitam caminhar no caminho do bem, sem deslumbre, sem achar que o mundo vai acabar amanhã, sem querer viver tudo intensamente, sem se preocupar. De jovens que precisam respeitar os mais velhos, os seus genitores, os idosos, as crianças, enfim, caminhar como Cristo pede. E assim a gente encerra a nossa leitura, agradecendo a oportunidade, pedindo que vocês deixem um like, façam um comentário, compartilhe com os amigos que têm jovens ainda em crescimento e desenvolvimento, né? E a próxima leitura nós vamos estudar sobre o dirigente das reuniões doutrinárias. Esse livro é fantástico. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.